Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui depois de um período de recesso, muito merecido, né, meninas? Com certeza. Com 3 convidadas muito especiais. As 3 estão aqui pela primeira vez hoje, certo? Sim. Elas estão animadíssimas, com energia lá em cima, para nos contar como foi esse período de recesso dos professores, como foi o período de planejamento. Sei que já aconteceram muitas ações aí no colégio, né, em todos os segmentos, para esse ano de 2026. Vamos bater um papo sobre isso também. E sobre os primeiros passos aí para 2026, pode ser? Com certeza. Vamos lá. Vocês podem se apresentar, meninas? Vamos começar então pelo segmento dos pequenininhos? A educação infantil, né? Meu nome é Letícia, eu atuo na área da educação há 16 anos. Sou formada em pedagogia pela Uninove e tenho pós-graduação em alfabetização e letramento. No Colégio Beca em si, eu estou há 1 ano e meio, porque eu tive aí uma pausa na minha carreira devido a ter as minhas filhas gêmeas. Então eu fiquei um tempo em casa cuidando delas e aí depois eu retornei no Colégio Beca. E aí estou lá há 1 ano e meio com as criancinhas da turma do G5 na educação infantil. Legal. Você tem gêmeas, Letícia? Tenho. De quantos anos? 3 anos. 3 aninhos? Que Sim. desafio, hein? Melhor Muito idade. grande, viu? Mas também estão no Colégio Beca. Legal. Que legal. Olá, meu nome é Andresa. Eu estou no Beca há 15 anos, 17 anos na área da educação. Antes, eu me formei de publicidade e propaganda na Anhembi Morumbi. E só depois que eu vim para a área da educação. Me formei em pedagogia na Uninove também. Coincidência. Alfabetização eu fiz também. E psicopedagogia, clínica e institucional. Né? Então eu trabalho lá e também tenho uma clínica que eu também trabalho como psicopedagoga. Legal. E mãe também de 2 conhecidos nossos, né? É, verdade. O Jorge e o João Pedro, né? O Jorge, ele já é formado, já está na faculdade. E os 2 também estudaram a vida inteira no Beca. Sim. Inclusive, nós temos 1 ou 2 episódios com a participação do João. Sim, Foram sim. 2 episódios? Eu acho que sim, dois né? episódios. Ele arrasou muito, Ah, viu? ele adora. Arrasou muito aqui. Verdade. Agora é minha vez. Sua vez. Eu sou a Daiane, conhecida como Prodai, a maioria das pessoas me chamam de Dai. Eu estou há quase 25 anos na área da educação. Eu fiz magistério, estudei no Cefam, a gente estudava o dia inteiro. Depois eu fiz pedagogia, sou formada em artes pela USP, com pós-graduação. Estudei fora do Brasil, fiz um curso internacional no México voltado para a área de alfabetização. Legal. E eu já trabalhei em todos os segmentos. Já trabalhei na educação infantil, já trabalhei no Fundamental e atualmente eu estou no Fundamental 2 e no ensino médio com as aulas de arte. Legal. Minha colega de profissão e de segmento, né, Dai? E de dia da semana. Sim, sim. Sabe que sempre que a gente organiza ali os horários, a nossa torcida é pra gente ficar no mesmo dia da semana, porque nós desenvolvemos muitos projetos juntas, né, Dai? Com certeza, né? Conseguimos esse ano de 2026 novamente, hein? Novamente. Sexta-feira é nós. É. Meninas, como que vocês se organizaram para esse período de recesso? Importante falarmos disso aqui no nosso BecaCast, porque assim como os nossos estudantes precisam cuidar dessa parte socioemocional, assim como nós cuidamos tanto disso no colégio, também há um cuidado muito grande do colégio com seus colaboradores, não só Sim. com os professores, mas com todos os profissionais envolvidos na escola, porque afinal de contas, somos seres humanos também, temos muito forte essa questão aí do socioemocional. Sim. E precisamos estar bem para poder cuidar e possibilitar que os nossos estudantes estejam bem, né? Com certeza. Não tem cabimento um profissional que não esteja bem tentando equilibrar ou ajudar um estudante a encontrar o seu equilíbrio. Sim. Então, vamos começar por aí? Como foi o Vamos. período de recesso de vocês? Como vocês se organizaram? O que vocês vivenciaram? O que vocês podem nos contar sobre isso?
contar um pouquinho, assim. Organizar não tanto, mas assim, como falar, dinâmica em família é cada dia uma novidade. Então, ainda mais com as duas em casa, então é tudo bem diferente. Mas, assim, conseguimos viajar, fomos para Pernambuco, Porto de Galinhas, ficamos lá uns 6 dias. Então, assim, foi um momento de relaxar. Como que fala? Renovar as energias, né? Todo aquele... Mudar um pouco de ambiente também. Então, assim, é esse momento em família que eu acho que dá esse up pra nós, né? Então, assim, essa parte do recesso, ela faz muito bem pra nós e para os estudantes, né? Então, você sente que até no final do ano, todo mundo vai começando a ficar um pouquinho mais cansado. Não só os profissionais, mas também as crianças, né? Sim. E você percebe isso na rotina deles. Então, quando nós falamos sobre esse recesso e a gente traz essa parte de se nós estamos bem, nós conseguimos ajudar o outro, é sobre isso. Porque quando nós estamos bem, a gente consegue ajudar mesmo. Então, esse recesso, ele vem assim para renovar todas as nossas forças, esperanças, sonhos, para a gente ter um pouco mais de consciência das coisas, como que a gente vai fazer isso para o próximo ano, como que a gente pode desenvolver isso, como que a gente pode melhorar as coisas. Então, assim, foi um tempo de renovação. Que E delícia. descanso, né? É engraçado que professor planeja tudo, né? Uhum. E eu também. Ai, gente, até no recesso eu consigo fazer isso. Sério? É professor. Eu acho que vai muito de cada um, viu? É. Olha, eu não planejei exatamente tudo. Algumas coisas foram planejadas, eu Sim. me organizei com algumas situações, mas pelo menos no meu ponto de vista, acho que faz parte também não planejar algumas situações, deixar a É o vida te fluxo, levar né? literalmente, deixar sabe? acontecer. É verdade. Começou tudo lá no Natal, no Ano Novo, né? Ficar com a família. Sim, com certeza. Né, que é muito bom, porque a gente trabalhando o dia inteiro ali no colégio, a gente quase não tem o tempo ali pra família, né? Então a gente chega, cada um tá no trabalho, vai chegando, é só um boa noite, às vezes nem janta junto, né? Então começou ali o meu planejamento ali, estando com eles Sim. em casa, né? Todo mundo. Depois ali na primeira semana, lá fui fazer leitura, Ah, estudar. olha! Sério? Porque não dá pra parar, né? Então, fui ali pra leitura mesmo, que eu queria, né, ler um livro que o meu filho falou, pai rico, pai pobre. Ah, Vamos lá. legal, Ah, Vamos tá. lá, né? Você Pra continuou com a educação leitura, mas financeira. você foi para um outro lado. Sim, Sim. não Tá, escolar, né? Certo. Já no estudo, eu fui pra área da psicopedagogia, pra estudar mesmo. Legal. Na segunda semana, eu já tinha também uma viagem programada, não deu certo, tá vendo? Uhum. Eu programei e não deu certo. E na terceira, antes de voltar, eu fiz uma viagem com toda a minha família. Olha Né? que Dessa legal. vez deu muito certo. Nós fomos aqui pro interior de São Paulo, numa chácara. Passamos uma semana juntos ali com um sobrinho, né? Minha mãe, meus irmãos. Ai, E que foi delícia. maravilhoso. Foi a primeira vez assim, que nós saímos todos juntos assim para uma viagem. Foi muito bom. Né? Então Que deu para delícia. planejar ali para ficar em família mesmo. Mas também para um lado que a gente também tem, né? O pedagógico ali que a gente não para, né? A cabecinha Sim. fica ali, né? Nós, Criando coisas. nós Criando ficamos, nós coisas. ficamos em casa, mas assim... Sim. Aí às vezes você tá ali no né? celular e você fala assim, nossa, que ideia legal, acho que eu já vou salvar. Aham. Isso é o que você falou. Mesmo a gente estando ali, a nossa criatividade tá ali, né? Né? Tá pegando as ideias, fala assim, olha Pegando que as legal, isso daqui eu vou ideias, colocar ali no meio do ano, isso daqui no final, isso aqui... Exatamente, né? Mas foi muito bom, recarregou, né? Que delícia. E você, Dai? Ai, Eu vi algumas fotos nas redes sociais Verdade. e eu sei que esse recesso aí foi incrível. O meu foi. Eu não posso reclamar nem um pouquinho. Então O conte-nos. planejamento começou na Black Friday. Ah, Eu vi uma promoção que todo mundo achou que fosse fake news, porque realmente foi muito barato. Então, a minha primeira pausa foi num cruzeiro. Uau! Foi num cruzeiro pra Argentina. Que delícia! Então, eu fui pra Argentina com o meu primo e o meu namorado. Foi bem gostoso. E aí, nós conhecemos a Argentina e o Uruguai nessa viagem. Em novembro, eu tive uma grande notícia. A bebezinha do meu irmão nasceu. Só que o meu irmão mora lá na Alemanha. E até então, nós não tínhamos nos organizados para conhecê-la. E quando eu pousei da Alemanha, quando eu pousei da Argentina, o meu irmão tinha comprado a passagem para nós irmos para a Alemanha. Ai, que delícia! Então, minha mãe e eu fomos para a Alemanha para conhecer a Zoe, minha sobrinha.
E lá, então, nós fizemos muitas coisas. Uma delas foi que eu vi a neve pela primeira vez, não conhecia a neve. Isso. E tem muito disso. Fui em alguns museus, fui em algumas exposições, e sempre tem essa questão dessas ideias, dessas coisas que a gente vai guardando e fotografando para trazer para a Sim, sala com de aula certeza. também. Eu brinco que um aluno do nono ano passado falou assim: mas você conhece tudo quanto é lugar, você foi em tudo quanto é exposição. Eu falei, mas a gente vai por vocês também, né? lógico. A gente vai Não é só por criando... nós, Não, é é pensando bagagem. pedagogicamente. É a bagagem que a gente vai criando para estar trazendo dentro da sala de aula. E aqui, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz aquilo que eu gosto, porque eu continuei andando de bicicleta, fui conhecer uma cachoeira, fui conhecer outros lugares que eu não conheço, então eu tô sempre em busca de coisas novas. Movimento, É, né? movimento. E assim, gente, como é importante nós cuidarmos verdadeiramente de nós, Sim. realizarmos algo para nós, né? Cuidarmos da nossa saúde, tanto física como mental. É aquilo que nós estávamos discutindo antes, né? Para discutir a saúde mental com um grupo, você tem sim que priorizar um tempo para você. Agora, na volta do nosso recesso, vocês passaram também por uma vivência muito gostosa Foi. sobre saúde mental, Sim. né? Ela envolveu expressão corporal, nós vamos Sim. falar mais profundamente sobre isso. E durante essa vivência, ela falou muito para nós sobre tirar um tempo para si, cuidar de si, não é ser egoísta, Não. né? Ela deixou bem claro isso, Ela deixou né? bem claro, é Que às vezes simplesmente nós nos cobramos disso. Falar, ai, nossa, só tô pensando em mim. Só que não, nós precisamos desse necessidade. tempo para nós, é uma necessidade. Sim. Mas acho que isso tem que ser muito bem trabalhado, porque a gente se culpa muito. Sim, porque Pelo menos fica... eu, como mãe, me É. cobro muito. Assim, Sim. eu falo, gente, eu tenho que fazer às vezes por elas e eu deixo de fazer por mim. Sim. Então eu tenho que começar a tomar dar um passo de cada vez para começar a cuidar de mim, para poder ter energia para cuidar delas, Sim. né? E tem muito uma questão na nossa sociedade, eu vejo que isso vem caindo aos poucos, mas existe muito aquela questão de ser produtivo 100% do tempo. Sim. Você tem que acordar às 4 da manhã, tomar café da manhã com Deus Pai Todo-Poderoso, depois orar, Caminhar. depois caminhar, depois, né? E das 4 às 6 você tem que dar conta de uma... Vocês de acompanharam esse movimento aí nos últimos livros, nos últimos best-sellers. Não estou invalidando isso de Sim. maneira alguma. Só estou colocando o meu ponto de vista, que na nossa sociedade, cada vez mais você precisa ser produtivo 100% do seu tempo. Sim. E muitas A vezes gente precisa da pausa. a pausa, o descanso, essencial. respirar, como ela tanto nos colocou, a questão da meditação. Gente, eu tô tentando Sim. muito aprender a meditar. Estou aí no... Estou lutando Eu sei. Eu tô tentando meditar, parar. E eu enxerguei, ainda não consegui colocar 100% em prática. Sim, Mas isso agora é- eu já acredito que parar, refletir, respirar, meditar, vai te tornar também mais produtivo no Sim, momento da produção. Sim, é né? necessário essa pausa. Sim. Né? E quando a gente quer ter 100% de produção, até aos fins de semana, à noite, nas férias, em algum momento seu corpo vai parar. Em algum momento a sua mente vai começar Sim. a te sabotar, porque A realidade nós é aquilo que ela precisamos. comentou também. Se você não parar por você, o seu corpo uma Ele hora para. vai parar. Vai Então parar. a gente adoece. Sim. Então nós precisamos cuidar justamente para que a gente não adoeça com o tempo. Sim. E tentar chegar nesse equilíbrio, né? Gente, vocês perceberam que eu atropelei tudo, né? Eu fui pro planejamento e já fui direto pra vivência. Porque foi tão marcante, tão Significativo, significativa pra mim, pra vocês também. Porque eu acho que assim, foi uma abertura ali, né? Nós acabamos de chegar naquele momento, um momento relax, né? Do recesso. Então, assim, e nós paramos, né, para pensar assim sobre nós, né? Aquela reflexão. Então, eu acho que assim, foi um momento de pausa em que nós fomos obrigados a ter que pensar em nós, né? Então, é até estranho quando nós temos que pensar, né? Naquele momento que ela fala para nós fecharmos os olhos, olhar para cima e pensar lá na frente. Então, assim, às vezes você fica pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, aquilo. Uhum. Parece que você não consegue se desligar e pensar lá na Você frente. não lá consegue no futuro. silenciar, né? Sim, parece que sua mente não para. Então, assim, eu acho que é um momento que nós conseguimos ter aquela... Abaixa um pouco a adrenalina, respira e
medita. Sim. Para quem está nos assistindo, nós tivemos esse momento que nós estamos comentando, foi um momento muito significativo com a Sim. Nath, uma profissional que é uma parceira do Colégio Beca, né? Ela é irmã da Luana, da nossa professora de dança há tantos anos. Então, todo fim de ano ela está ali de maneira mais intensa, nos ensaios e no cuidado com as crianças e na apresentação. Sim. Ela tem um trabalho muito forte, muito bonito a respeito da expressão corporal, da dança. O corpo fala, né? O corpo fala. E como tudo isso impacta no nosso socioemocional, como o corpo se relaciona com as nossas emoções. Então, ela trouxe toda essa vivência para nós. Sei que durante esse ano de 2026 aí nós teremos muitos momentos, Sim. como esse momento do planejamento. É um trabalho contínuo, né, amiga? É um trabalho Não contínuo. dá pra ser assim uma vez Sim. e assim, aprendemos a meditar. E não é assim, Não, né? é. Você mesmo tá falando assim, eu estou tentando. Não é Sim. fácil. Não é. Porque Não. assim, eu sou muito agitada, cada um tem a sua personalidade, né? Sim. Eu sou aquela pessoa que eu planejo. Cabe 50 coisas no dia, eu planejo 120. E agora eu estou num exercício de planejar menos e executar mais. Executar, gente, olha, por incrível que pareça, eu executo muito. Eu faço muitas coisas, assim, porque sou muito apaixonada pela minha área. Sim. E acaba dando certo. Mas eu percebi a necessidade aí nos últimos anos de deixar mais espaço para o meu cuidado mental, físico, Sim. né? E assim, é aquela história de mãe também, né? Para os filhos a gente sempre arruma sempre um dá um tempo. jeitinho. A gente sempre dá um jeito e aí a gente vai se deixando por último. Tenho certeza que tem muitas mães em casa, muitos pais assistindo que se identificam com essa fala. Com Né? certeza. Então, assim, nós priorizamos o nosso trabalho, a nossa família, e a hora que der, a gente cuida da gente. Aí nessa né? hora a gente já tá dormindo. Sim. E A hora que nos o tempo sonhos. que sobrou, você já tá sonhando. E que bom que nós estamos nesse exercício aí contrário de nos priorizar cada vez mais, Sim. né? E foi legal, teve a parte que ela colocou ali, que nós fizemos juntos, né? Sim. Primeiro ela colocou a gente pra meditar ali Sim. sozinho, né? E depois com um amigo, né? Que aí pôde nos levar ali numa dança, tudo. E ali foi muito emocionante pra todos, né? Sim. Porque depois no final nós estávamos conversando, trocando ali, o como a gente ficou nervoso para com o outro. Será que o outro vai ficar com medo de eu levar ele com o olho fechado? Ele me conduzindo, Ele né? me conduzindo, né? Então, assim, eu, no momento que eu estava com os olhos fechados, eu me entreguei. Eu não estava com medo. Eu também. Mas na hora que ela estava com os olhos fechados, que eu tinha que conduzir, É o eu estava cuidado. preocupada. Acho que era o cuidado. Era o né? cuidado, Não queria que né? ninguém É o medo de acontecer encostasse, o alguma medo- coisa, né? Exato. E aí a gente percebe, né? O quanto a gente precisa do outro também, né? Sim. Sim. Não é só com a gente, não é só a gente, né? Então eu também, né? Os meus filhos já são grandes, né? Mas quanto tempo eu deixei de fazer um exercício? Eu fiz, claro, quando nasceu. Porque, né? Você tá gordinha, não sei o que, vamos fazer. Mas depois passa. E aí você passa a não fazer por você. E Mas não aí é o corpo porque dá você sinal. não se ama, né? Exatamente. Então, você chega em casa, você deita e dorme. Mas o filho fala, nossa, né? Você não tem pique pra fazer isso, não tem pique pra fazer aquilo. E aí você vê, peraí, tá precisando. Né? Eu estou precisando, eu preciso olhar para mim, né? Sim. E esse momento eu gostei muito, né? Porque é o outro ali, né? O quanto a gente tem cuidado com o outro ali, né? Sim, Mas sim. a gente tem que cuidar da gente também, né? Sim. E eu vejo que essa vivência fortaleceu muito O também o grupo, a equipe. Porque Sim. teve um momento muito individual de olhar para si, mas também teve aquele momento do grupo, aquela dinâmica que ela fez Da com as bola. bolas. Sim, né? eu Quer falar um pouquinho Legal. sobre essa parte? Nossa, eu chorei muito naquela atividade. Não no primeiro momento, mas no segundo momento, que a Nath comentou da bola. Você pode entregar aquilo que você quiser, Sim. uma palavra. Na realidade, ela especificou da palavra, mas ela deixou livre o que você quiser. Zero. Ou o que você quiser dar, né? Era essa a condição. Aí eu saí distribuindo abraços. E cada abraço que eu dava, eu chorava, né? A gente fica até emocionada. Porque eu acho que a gente conversou muito disso e é um
pouco dessa questão do olhar, né? Que eu estava comentando com a Mi. A questão 10 me pegou demais, né? O questionário que a gente respondeu antes, e até hoje eu fiz até um post da questão 10, porque a questão 10 era sobre família. E eu tenho uma questão muito particular com o meu pai, né? E aí a gente pensa no aluno, e eu sempre falo isso em reunião, principalmente para pais que são separados. Os meus pais se separaram quando eu tinha 19 anos. Eu já trabalhava, já estava numa formação de graduação, isso e aquilo. E até hoje eu sinto essa falta do meu pai não ser presente na minha vida. E a questão 10 falava de família, né? Então eu falei, gente, aquela questão ficou aqui na minha garganta. E quando a gente pensa, né? Às vezes a gente tem um aluno que tá triste, a gente não sabe o que tá acontecendo na casa dele. Então, o que acontece na vida. Então, esse nosso cuidado para nós mesmos também inverte essa situação, da gente ter esse olhar para com o nosso aluno. Porque a gente não sabe tudo que eles estão passando. Sim. Né? E a gente precisa de um pouco disso também. Sim. E eles trazem muito essas questões, né? Muito. Eu tenho muitas aulas em cada turma. Eu tenho 6 aulas em cada turma. Então eu passo um tempo. Eu passo um tempo gigantesco com eles. Com certeza. E existe também essa questão da identificação com o professor, né? Verdade. Então, assim, em uma sala de aula, é muito mais do que o conteúdo. Claro que nós abordamos de maneira muito profissional todos os conteúdos, a língua portuguesa, a geografia, a história, as questões da educação infantil, artes. É claro que nós abordamos de uma maneira muito profissional tudo isso, e daqui a pouco vamos tocar nesse assunto também, porque foi o tema mais intenso do nosso planejamento, né? Foi a questão de como planejar esses conteúdos. Assim como abordamos também o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Nós somos uma escola que está totalmente baseada nas habilidades e nas competências que a BNCC nos dá como diretrizes para serem trabalhadas em sala de aula. Estamos muito alinhados com isso. Uma das competências gerais da BNCC tem a ver com a questão do socioemocional. Então, olha só, tratar o socioemocional está dentro da lei, né? O Ministério da Educação espera que as escolas tratem essa questão socioemocional com profissionalismo e realmente com a atenção que ela merece, né? Já tivemos vários episódios aqui com psicólogos, com pessoas da área, para tratar desse tema. Temos alguns episódios específicos sobre a saúde mental, né? Temos um trabalho longo aí da Patrícia, que é realizado no Beca há anos, tanto com as famílias, como com os alunos, como com os professores, envolvendo essa questão das habilidades socioemocionais, né? E para encerrar, temos também muitos episódios aqui já gravados com ex-alunos que estão aí no mercado de trabalho, terminaram faculdade e falam sobre essa questão socioemocional, como ela é importante no ambiente de trabalho e como eles se sentiram acolhidos no Beca desde sempre, né? Muitos tocaram no seguinte assunto aqui: eu considero o Beca realmente a minha segunda família. O Beca é a minha casa. Porque o Beca me deu esse apoio socioemocional. Né? Então, assim, isso é algo que dá orgulho de falar, assim, sem medo do que nós estamos falando. Nós realmente trabalhamos num colégio que preza por esse cuidado, né? E da mesma forma que nós prezamos desse cuidado com os estudantes, o colégio está cuidando do nosso socioemocional. Então, é uma cadeia, né? É um cíclico. Então é muito gostoso, dá orgulho, né? Ah, com certeza, né? Sim. Mas eu tava até, na hora que ela tava falando dos alunos, né? Aí, pelo menos na educação infantil, eles são muito, assim, amorosos, né? Então, às vezes você não tá num dia legal, você não quer demonstrar aquilo. Mas a criança, só de bater o olho em você, ela fala assim, Prolê, você tá legal? Aí você fala, não, tá tudo bem. Aí ela fala, não tá, não. Aí você tenta não demonstrar, mas parece que eles sentem, né? E isso acontece ao contrário também. Quando você bate o olho na sua sala de aula, você fala, aquele aluno não tá legal hoje. Aí você vai perguntar, ou ele tá doente, ou tá acontecendo alguma situação, e você percebe só de bater o olho no seu aluno. Então, assim,
nós conhecemos a nossa sala de aula, nós conhecemos cada um dos nossos pequenos, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. Então, essa parte do socioemocional, nossa, ela tá em todo o ambiente da escola. Então, a todo momento a gente está vendo. Então, a gente tem que ter esse olhar. E ele vem de nós para eles e deles para nós, né? Exato. Então, eu acho que essa troca é muito legal deles. E dentro da equipe a gente tem isso, né? Também, tem dia que a gente Sim, bate o olho no a gente amigo e tem, fala, é. aconteceu alguma coisa? Não, às vezes só abraça também. Ah, hoje você não tá bem, né? Não quero falar. Não, mas vem aqui. Ou por mensagem, né? Às vezes quando um Sim. falta, a gente tem aquele cuidado de saber o que aconteceu, se tá tudo bem, o que Sim. foi, né? Porque a gente nunca sabe. Mas a Sim. gente tá sempre se comunicando um com o outro. Verdade. Vamos tratar um pouquinho, então, agora do planejamento dos conteúdos? Dos conteúdos, Vamos. das habilidades, das competências. Como aconteceu esse planejamento lá na educação infantil? Na educação infantil, primeiro nós tivemos as palestras, né? E aí depois nós sentamos por segmento, né? A equipe completa estava da educação infantil, só que daí normalmente a gente separa por grupos, né? G2, G3, G4 e G5, e tem as meninas também do berçário, né? Então, nós sentamos, organizamos, fazemos um cronograma de páginas do ano inteiro. Então, assim, é todo um trabalho. Então, a gente tem que bater data certinho, pra gente ter um começo, meio, fim, para dar tempo da gente fazer tudo. Já falamos um pouquinho sobre back experiência, trouxemos nós várias também. ideias, assim, Uhum. já fechamos Legal. quase, 90% já está ok, né? Agora é nós com os estudantes. Falamos sobre Copa, datas comemorativas, assim, então o planejamento em si, ele não é só ali a parte, tipo assim, o que nós vamos trabalhar? Não, tem todo um processo, tem toda uma data, tem todo um esqueleto, eu falo. É uma trilha, né? E assim, Sim. claro que essa trilha, existem alguns momentos que a gente vai dar uma saidinha dela, porque nem tudo que a gente planeja vai ser daquela forma. Então, assim, nós temos primeiro que sentir nosso grupo para saber como que vai acontecer todo esse planejamento durante o ano. Sim. Existe a questão também do replanejar, né? Sim. Nós temos algumas reuniões durante o ano, alguns encontros em que nós analisamos a nossa rota, Sim. verificamos o que está dando certo E e quais são reorganizamos, os né? pontos que nós precisamos olhar com mais atenção para, de repente, replanejar, reorganizar ali a rota Sim. para que a gente tenha sucesso lá no fim. Isso acontece também, né, na educação Sim, infantil. acontece também. Porque no meio do ano, quando nós voltamos das nossas férias, né, de julho, Sim. aí nós sentamos novamente e aí conversamos. E aí, o que que deu certo? O que que a gente tem que reorganizar? Então, assim, é feito um replanejamento, né, de tudo que nós conversamos lá no início do ano. Uhum. Então, eu falo que é planejar para replanejar. Sim, E assim também. nós vamos indo. É a espiral, né? A Sim. gente vai reorganizando. E na educação infantil, nesse planejamento, assim, a primeiro momento nós... Foi bem diferente esse ano. Cada um já tinha uma carta em cima da carteira. E então, você sentou onde estava a sua carta. Então, nesse momento, já todo mundo ficou ansioso. Falou, o que tem dentro dessa carta, né? E aí, quando o segmento falava, né? Pode abrir o seu nome. Aí, eu lá, abri, Letícia. Aí ele falou um pouquinho sobre a turma que eu iria pegar esse ano. Então, assim, olá, professora Letícia, estamos ansiosos para ser seus alunos. Estamos empolgados em aprender coisas novas, estamos prontos para uma pré-alfabetização ou até mesmo uma alfabetização. Aí no final vinha assinado alunos do G5B Matriz. Então, Que assim, legal! ali nós descobríamos quem era a nossa turma. Que Então, 10! chegou até um momento que todo mundo ficava, agora eu que quero abrir, hein? Assim, duas levantavam, né? Não, é uma só. Então, assim, deu uma descontraída, assim, sabe? Porque nas férias, querendo ou não, a gente fica pensando, qual será o meu grupo para o próximo ano? Nesse período Nossa. de recesso, você Ah, diz, é verdade. né? No período do recesso do final do ano, nós já ficamos pensando, qual será que é a minha turma do ano que vem? E a gente fica ali, né? Pensando. Porque nós temos as chuvas de ideias, né? Então a gente fala, vou pegar isso, pensando vai no meu grupo do G5. Claro que ele dá para adaptar desde o berçário até O ano G5. passado você estava com o G5 Sim, também? eu estava com o G5. Tá. Eu iniciei no Colégio Beca, no G5, aí o ano passado também fiquei no G5 e esse ano Continua no G5. Tá. Então, eu acho que assim, foi um momento que estava todo mundo ansioso,
para saber quem ia ficar com quem, qual é a turma que você iria pegar. Então, eu acho que foi assim um momento de descontração, porque a gente chega um pouco tenso, né? Uhum. Porque você quer descobrir o novo, né? E aí, acho que foi um momento que todo mundo, tipo, nossa, eu fui lá pro Bequinha, eu fui lá pro Beca Wave, eu fiquei no Fó. Então, assim, deu essa fluida, sabe? Então, todo mundo sai um pouco mais leve naquele momento. Então, o planejamento, ele tá aí pra gente reorganizar tudo. É E isso todo aí. mundo junto, né? É o único momento que a gente se une mais, né? Todo mundo, todos os segmentos, principalmente nós o período temos- da manhã e da Nós temos tarde, muitos né? dias de planejamento, né? Assim, Muitos. algumas famílias podem imaginar que nós começamos a trabalhar, voltamos do recesso junto com os estudantes. Sim. Mas Não, essa é não é uma verdade. verdade. Nós temos a nossa gestão, a nossa coordenação, que volta muito antes, Sim. logo no início de janeiro. Eles já começam a planejar também a vida dos professores. Uns dias depois, nós retornamos e passamos aí um período longo, são quase 10 dias planejando, certo? Sim. E lá no Fundium, como que foi? Ai, no Fundium é quase o mesmo esquema. É. Quando nós voltamos, aí elas distribuíram as turmas, né? A Sim. maioria já sabia onde ia ficar, né? Tivemos amigas novas, né? Que chegaram agora para agregar. Depois começa toda a parte de divisão de página, realmente. É o cronograma. O cronograma de página, a gente coloca tudo lá, baseado no calendário Sim. oficial, né? E aí a gente começa por aí. Depois tem o processo de avaliação, de atividade em caderno, tudo isso a gente já está vendo, né? Batendo ali tudo com Sim. o nosso calendário. Então, tem vários processos, né? Então, tem sondagem de aprendizagem, que a gente começa fazendo agora no começo do ano. Então, são vários documentos que a gente tem que deixar tudo preparado ali para que o aluno chegue e já tenha um norte ali, né? E é como você falou, Letícia, não é nada engessado, Não. né? Porque às vezes tem um momento ali que não deu certo, que não conseguimos, né? E faz todo Ou o que planejamento. precisou de um pouco mais de tempo para aquela ação, Exato. ou de repente menos tempo. Tem turmas que Menos são muito tempo, rápidas. Sim. Exatamente, Né? né? Então ali não é algo engessado, é algo pra gente ter um norte, né? Então a gente consegue ali até o meio do semestre, depois tem um outro planejamento, Sim. né? Então são dias que a gente tá focado ali total para o planejamento do aluno, né? E para o nosso planejamento também, porque a gente ainda não conhece. Né? Tem turma que a gente não Sim. conhece, né? Sim. Que nem eu vou pegar agora um quarto ano, que é um terceiro, eu não conheço os meus alunos, né? Tem o quinto, eu já conheço, porque eu dei aula no quarto para eles. Mas o terceiro a gente ainda não conhece. São as Então- borboletas na barriga. Exato, né? Não Então, são só os alunos. então, assim, é uma incógnita, né? Mas Sim. é algo que a gente precisa planejar, né? Precisa estar ali junto com eles e tudo flui aí com base nesse planejamento que a gente faz. Legal. Dai, quer falar Vamos um pouquinho lá. sobre o que você vivenciou? Eu sei que você não tem a carga completa no colégio, né? Mas você vivenciou alguns momentos do planejamento do Fundo 2 e do médio. E aí eu posso te ajudar. Você me ajuda. Não, eu Também. acho legal a gente falar que é um pouco diferente, né, Mi? Sim. Porque a gente torce muito na semana do planejamento, porque às vezes são poucos momentos que a gente se encontra pessoalmente. A gente conversa muito, a gente combina muitos projetos pelo WhatsApp, por e-mail, Na sala dos né? professores. Mas Compartilhando pessoalmente, arquivo. não, uma coisa engraçada, né? O Gustavo, por exemplo. O Gustavo, que é o professor de matemática, e eu fizemos um projeto juntos com o 8º ano, o ano passado. Eu só fui conhecer o Gustavo na festa de encerramento. A gente nunca tinha se visto pessoalmente. Então, assim, pra gente pensar também que no Fundamental 2 e no Médio é um pouco diferente, mas as coisas dão super certo. Porque Sim. a gente embarca junto na ideia do outro e a gente quer que tudo dê certo. E não é a minha matéria, é a nossa, né? Sim. Porque é para os alunos. Então, eu acho que no Fundamental 2 e no Médio a gente tem muito isso. E o nosso planejamento esse ano começou bastante diferente, porque logo nos primeiros dias, na coordenação disse que a gente já tinha a temática, Sim, né? do Nós já Experiência tínhamos Beca. a temática da Experiência Beca. Então, a gente já vem pensando sobre muitas coisas. A primeira... Só cuidado para não revelar o tema, hein? Não. Teremos Não. um episódio. No futuro, nós teremos um episódio para tratar sobre essa temática do Experiência Sim. Beca, mas eu só posso garantir uma coisa, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo.
o tema ele vai empolgar desde o ensino Muito legal. infantil Muito, até muito o bom. ensino médio. Sim. É claro que cada segmento tem as suas características, Sim. tem o seu Especificidade. nível de aprofundamento, mas eu tenho certeza que a temática desse ano é uma paixão nacional. Não é verdade? Isso foi um spoiler. Sem falar do tema. Continua, Dai. Não, eu acho que é um pouquinho disso, né? E eu acho bacana nós pensarmos também que o nosso planejamento, ele é organizado de acordo com linguagens, né? Então, as linguagens de português, artes e educação física se organizam para conversar um pouco até sobre a questão de BNCC, matemática e depois história e geografia se juntam também para conversar um pouco sobre essas questões. E projetos que já existem e que a gente às E vezes, novos projetos, inova, dá uma sim. modificada, mas que a gente Reestrutura, pensa né? em continuar. E tem coisa que eles esperam também, né, Mi? Tem o teatro de espanhol que eles esperam, Sim. né? Então são coisas que já vêm Tem alguns deles. projetos que já são tradição dentro do nossos segmentos, do Sim. Fundi 2 e do Médio, que são projetos que estão dando muito certo. Temos muitas novidades no inglês. Aliás, temos um episódio que nós gravamos aqui com a Nicole, com a Kátia Arcas, para falar as novidades do inglês no ano de 2026. Sim. Realmente tivemos assim um up absurdo no inglês Muito. dentro desses segmentos. Conversamos muito também no nosso planejamento, que é algo muito interessante, que eu tenho certeza que os alunos vão ficar radiantes, que agora nós temos uma possibilidade de ensino híbrido dentro do sistema de ensino da GIC. Que legal. Então, nós temos o Chromebook com todo aquele conteúdo digital, Sim. e agora também em todo o Fundi 2 e no ensino médio, nós temos o material físico. Essa questão do material físico foi um pedido de muitos alunos, eles sentiam falta As famílias também do material físico. Nós estávamos trabalhando com um caderno durante esse tempo todo, tá? Desde que adotamos a GIC, o trabalho com o caderno, ele continuou sendo realizado no Fundi 2 de Sim. maneira muito intensa. Claro que mais intensa no Fundamental 2 do que no Médio, né? Até pela característica do segmento, Sim. mas ainda existia este trabalho com o caderno. Então agora, a partir de 2026, além da plataforma da GIC, com Legal. todas as possibilidades que nós temos no nosso Chromebook, nós temos também o caderno ou um fichário, depende ali do que o estudante vai achar melhor no ensino médio, e temos o caderno físico da GIC, que é um caderno interessantíssimo. Nós Muito tivemos legal. uma formação aí com a GIC, com o Gabriel, que foi incrível. E planejamos muitas possibilidades de trabalho com esse novo material. É um trabalho que está assim, se o aluno ele percorrer a trilha, imagina aquele aluno que vai iniciar o primeiro médio agora em 2026. Se ele percorrer essa trilha com os cadernos e com todo o conteúdo planejado, o primeiro, o segundo e o terceiro ano, ao fim do ensino médio, ele tem todo o conteúdo ali condensado que é necessário para o Enem e para os principais vestibulares do Brasil, né? Então é Muito algo legal. muito interessante que vale muito a pena. O nosso aluno que está no terceiro médio agora em 2026, ele também vai receber esse caderno. O aluno do segundo médio também vai receber o caderno. E eles têm acesso a todo o material anterior lá na plataforma da GIC. Então, pensando em conteúdo, pensando num ensino mais tradicional, que é o que o nosso Enem, os nossos vestibulares Sim. pedem, ainda hoje no Brasil, ele tem todo o conteúdo organizado Ele e abrange, aprofundado para ele conseguir um excelente desempenho. Legal. Então, isso pegou uma parte importante do nosso planejamento, porque também é algo a Novidade, mais que nós e era uma temos aí, novidade. né? Essa questão do híbrido, e aí o professor pode planejar e pode colocar suas práticas aí de muitas formas, então alinhamos Sim. tudo isso
com todo o grupo de professores. Um outro processo daí que foi muito intenso foi que a nossa gestão, a nossa coordenação fez uma análise profunda nos dados dos últimos simulados. Os simulados de outubro, os simulados de novembro. Nós pegamos eu sei que eu estou sendo bem técnica, mas eu acho importante para quem está nos assistindo ter uma dimensão aí da profundidade desse planejamento. Então, nós pegamos todos esses dados, verificamos quais são as habilidades mais desenvolvidas nos nossos estudantes, habilidades de acordo com a BNCC, tá? Sim. Quais habilidades eles precisam desenvolver um pouco mais, de repente, qual um ponto fraco de cada aluno ou de cada turma, e fizemos todo um planejamento com o objetivo de elevar ainda mais os índices desses simulados. Sim. Então, nós estamos olhando, ao mesmo tempo, por vários vieses ali do pedagógico. O conteúdo, as habilidades e as competências, os projetos. Vocês sabem que o Colégio Beca tem um trabalho enorme aí com as metodologias ativas, né, onde nós desenvolvemos muito a questão das competências e das habilidades. Preparamos o nosso aluno aí para o século XXI. Então, é muita coisa para olhar, gente. É muita coisa para olhar. Mas conseguimos, encerramos o nosso planejamento olhando para tudo isso. Não posso deixar de citar aqui que nós temos profissionais da mais alta competência, do mais alto gabarito. Muitos desses professores, desses profissionais, desses coordenadores já passaram por aqui. Nós temos um timaço no colégio. Né? Quem é do bairro, quem mora próximo, sabe que nós somos um colégio referência, até para quem é da educação. Né? Todo professor, todo coordenador que ainda não trabalhou no Beca olha e fala assim, um dia eu quero trabalhar lá. Não é verdade? Isso é verdade. Porque nós sabemos que nós temos um trabalho que é referência no bairro e vamos continuar sendo, se Deus quiser, aí por muitos anos. Porque trabalhamos muito para conseguir esses resultados, estamos muito alinhados aí com o que o nosso estudante precisa saber para ser destaque no Enem, no vestibular, no mercado de trabalho e como pessoa, né? Olha só, começamos falando aqui sobre a questão do socioemocional, do mental, né? E estamos falando agora de conteúdo, competências, habilidades, porque nós sabemos que nós no colégio olhamos para ele como um todo. Sim. Como um ser humano que precisa time, e merece, tem o direito de ser desenvolvido em toda essa complexidade, né? Sim. Ufa, falei, hein? Não é verdade? Querem complementar depois desse monólogo? Essa questão das habilidades que você comentou, quando a gente parou para pensar, acho que no começo todo mundo assustou, né? Quando olhou a primeira vez, assustou no sentido de que a gente tem dados super importantes que a gente pode trabalhar com isso de uma maneira muito eficaz, né? Então, de nós pararmos e observarmos. Me lembro muito bem da Nicole falando da questão de matemática, né? De planificação, que foi uma coisa que apareceu de forma mais gritante. E de nós pensarmos que isso não é só competência da área da matemática. Não. Eles podem trabalhar isso com arte, eles podem trabalhar isso com história, quando tem um monumento que aparece algum tipo de sólido, alguma coisa. Então, eu acho que o planejamento também abriu o olhar para muitas coisas que nós já fazemos, mas que nós podemos sim ainda melhorar. Sim, nós estamos em constante desenvolvimento e aprimoramento, né? Assim como o mundo caminha, a educação também caminha muito rápido, né? As transformações estão aí e não é à toa que nós temos o título de um dos colégios mais inovadores de toda a região, porque nós estamos buscando toda essa inovação, né? Estamos em constante formação. Tivemos momentos de formação agora no planejamento. Sei que vamos ter mais momentos de formação. Assim como os nossos estudantes estudam muito, nós também estudamos muito, né? Muito. E é isso, essa é a receita de um colégio de sucesso. Na verdade, não é fácil. Não. Mas contamos aí, mais uma vez, eu deixo em destaque aqui que nós temos um time
incrível. Incrível. Então, parabéns para preparadas. vocês. Estamos super preparadas, E né? veio 2026. E olha só, 2026 está chegando. as meninas estão aqui representando equipes incríveis. Sim. Então, assim, a Letícia está representando toda a equipe do Da educação ensino, infantil. da educação infantil. Poderíamos ter muitas profissionais Sim, aqui sim. com a mesma competência da Letícia, mas ela está aqui representando toda uma equipe. Então, parabéns para todas as profissionais da educação infantil. Obrigada. Não é verdade? A Andresa está aqui representando todo o Fundi 1 e nós temos também um timaço lá no Fundi 1, né? Com certeza. Manda um beijo para suas Ai, amigas. E menino, também, Marcelo. Verdade. Não, com certeza, nós estamos preparados, né? Essa é uma equipe maravilhosa, né? Que já fazem anos aí que nós estamos juntos ali. E para quem chegou agora também, as meninas, né? Sejam bem-vindas, né? É isso. E é agregar mesmo, né? Porque realmente a gente está sempre em mudança e para melhorar. É né? isso aí. Dai, Nossa! representando todo o Fundi 2 e todo o ensino médio. Muita gente, hein? Sim. Não, São muitos nós somos profissionais. muitos. Nós somos muitos. Todos, né? O colégio Todos os como um todo, segmentos. né? Falo, quando a gente se organiza na festa do final do ano, é uma emoção muito grande ver todo mundo Nossa, junto, maravilhoso. né? Foi muito gostoso. Quando você olha pra festa, às vezes você fala assim, nossa, Quanta gente! gente! Às vezes não tem essa dimensão de todas as pessoas que estão envolvidas na educação, né? Sim. E eu acho muito bacana de nós pensarmos não só nos nossos amigos professores, mas também de toda a equipe que envolve, né? Claro. O pessoal da limpeza, da Sim. segurança, e que a gente tenha esse olhar e o cuidado, né? Sim. Então, feliz ano para todos, Todos nós nós. e que seja maravilhoso. Que seja incrível, né? Será? Será? Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada a vocês. Muito obrigada por todas as colocações, foi incrível. Eu saio desse papo aqui agora energizada, mais energizada do que eu já estava para 2026. Muito obrigada mesmo, tá bom? Obrigada a vocês. Obrigada a Gente, que vocês. Colégio Beca, qualidade no presente e sucesso no futuro.